Você já ouviu falar sobre o universo de esportes eletrônicos? Ele deixou de ser brincadeira há muito tempo. Só em 2019, o mercado desse segmento movimentou mais de US$ 1 bilhão globalmente. E o público desse esporte não é pequeno, não. Só no Brasil existem 2 gamers para cada praticante de futebol. No ano passado, mais de 21 milhões de espectadores acompanharam os jogos. Esse número tende a crescer ainda mais. Quer saber mais sobre o assunto? O Estúdio News começa agora. E para falar sobre esse tema, eu recebo Bruno Playhard, streamer de jogos mobile e CEO da Loud, e Marcelo Andrade, vice-presidente de marketing e planejamento da BBL, holding de entretenimento do universo gamer. Eu quero agradecer muito a presença dos dois, a disponibilizar tempo para conversar sobre um assunto que tem bombado aí há muito tempo. Antes, eu quero começar com uma dúvida. Hoje, a gente tem um mercado de esportes no Brasil gigantesco, um dos maiores do mundo. Segundo um estudo recente, o brasileiro é o 3º colocado no ranking, com mais jogadores e com crescimento exponencial esperado de até 15%. Mas, em contrapartida, o país está apenas na 15ª colocação no ranking de faturamento. Por que essa discrepância é tão grande? Ou seja, a gente tem um mercado gigantesco, mas ainda que fatura muito aquém. Tem alguma explicação? Posso começar? Obrigado pelo convite. De fato, o público brasileiro acho que é um dos mais engajados. Todos os clubes, quando vêm jogar aqui as competições, ficam encantados com a nossa torcida, é inflamada. O brasileiro gosta de torcer, seja no esporte tradicional ou nos chamados esportes. A questão de faturamento acho que está mais ligada à maturidade de quem investe nesse setor, nesse novo esporte que surgiu. Então, a indústria, principalmente nos Estados Unidos e na China, que são o 1º e 2º lugar, eles estão mais desenvolvidos em termos de investimento publicitário, venda de cotas de direitos autorais, enfim, toda a cadeia está mais desenvolvida do que aqui ainda. O Bruno, que produz conteúdo, você sente isso, às vezes, um pouco da desconfiança ou até mesmo da inabilidade de agências, de como investir num segmento como o dos games? Sim. Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E eu acho que isso reflete muito do lado do jogador, do lado do conteúdo também, quando você começa a comparar os jogos que fazem sucesso no Brasil e em outros países, mercados mais desenvolvidos, vamos dizer assim, na questão do faturamento, porque o jogo que existe no Brasil e existe lá fora os jogadores vão gastar mais dinheiro com esse jogo, vão comprar mais itens, muito mais, é desproporcional. E aí na receita do jogo é impactada, né? E aí com isso os olhos para o mercado vão piorando um pouco, entendeu? Então, desde torneios até investimentos em empresas, até o consumo dentro dos jogos, que hoje é muito comum o jogo ser grátis, mas o jogador poder consumir dentro do jogo, não é um jogo pago igual era um modelo mais de antigamente. E vendo que no Brasil a economia ainda está avançando, ainda está encaminhando, o cara não tem tanto dinheiro assim para gastar no jogo. E aí isso gera um impacto negativo de faturamento. Mas em questão de audiência, de engajamento, o Brasil lidera todas as tabelas. O pessoal realmente é muito apaixonado por isso. Então, quando virarem essa chave aí e os investidores começarem a olhar com um pouco mais de carinho para esse mercado, eu acho que aí vai estourar mais ainda. Você falou de audiência e engajamento, me gera uma dúvida quando eu vejo, sinceramente, os canais de games. Porque, diferente de outros assuntos, as novidades são diárias, para não dizer de minutos. Como que faz para produzir um canal, especificamente o seu? Você tem que focar em alguma coisa que é aquilo que você gosta, é aquilo que você entende, ou tentar pegar outras coisas para trazer mais audiência para o canal? Como que é lidar nesse mundo que bombardeia a todo instante com novidades? Então, eu tenho um canal desde 2014 no YouTube, né? Eu comecei em 2014 e eu tive que passar por várias etapas de adaptar meu conteúdo, adequar o que eu faço para conseguir ter sucesso, ao mesmo tempo que eu fazia algo que eu amo, né? Vamos dizer assim. Então, para isso a gente tem que estar por dentro das atualizações, não tem como, a gente tem que estar por dentro dos jogos que estão lançando. Se lança um jogo novo, você vê que a audiência está totalmente migrada para esse jogo, não faz tanto sentido você que quer ver o crescimento da sua marca na internet se mantém um jogo que acaba sendo esquecido. Então a gente vira até que refém dos jogos, na maioria das vezes. Eu dei muita sorte que sempre os jogos que eu gostava mais foram jogos que foram crescendo junto no mercado. Comecei com Clash of Clans, depois Clash Royale e agora o Free Fire, que é o grande fenômeno aí da indústria. E eu migrei bem no início de cada um deles, então eu peguei essa curva bem no início e consegui crescer junto com todos eles.
Marcelo, quero entender também do seu lado, como ele lidar com tantas novidades, entender e não perder o time. Porque às vezes você perde o time justamente e aí deixa uma oportunidade boa passar. Do nosso lado, a BBL nasceu de uma empresa de organizadora de torneios e hoje ela é uma empresa de entretenimento que conecta marcas com o ambiente de game e esportes. Então, tem uma responsabilidade muito grande de recomendar o game certo para aquela marca que quer conversar com aquele público, ou também de realizar o torneio para aquelas publishers, as fabricantes dos jogos, com a audiência correta, com o influenciador correto, que vai trazer a audiência no tempo certo. Então, o nosso segredo é estar muito próximo a quem está gerando conteúdo e já alcançando a audiência que a gente chama orgânica e também muito próximo da indústria que fabrica os jogos, para entender e antecipar esses lançamentos, porque, como o Bruno comentou, né, é uma diversidade muito grande de jogos, tanto em mobile, quanto em PC, quanto em console. Então, essa proximidade com a indústria nos dá essa credencial assim, de recomendação. Marcelo, você falou de eventos, eu queria trazer para o nosso bate-papo justamente esses eventos que muita gente olhava com preconceito, imagino pais, quando os filhos falavam, quero ser jogador de esportes. Você está louco? Muitos devem ter ouvido isso. Ainda acho que devem ouvir. Eu queria que vocês falassem um pouco mais da vida desses jogadores, porque a gente já viu reportagem, a gente já fez reportagens aqui, já mostrou como é a vida desses jogadores e é uma vida completamente parecida com a de um jogador profissional, seja do basquete, do futebol, de Fórmula 1, ou seja, é um preparo psicológico e físico, né? Eu acho que eu posso começar um pouco nisso, porque a Loud hoje é uma marca de esportes, gaming, lifestyle, que mistura também com um time competitivo. Então, eu vi isso acontecer durante o último ano. A gente fundou em fevereiro do ano passado, e nesse último ano a gente trouxe 16 jogadores para dentro da organização. E a gente construiu a imagem de praticamente todos eles do zero, meio que aprendendo junto e desenvolvendo os talentos e os dons que eles já tinham por si só, que era jogar bem e ser competitivo no jogo. E, cara, eu confesso que é uma revolução, porque quando eu entrei na faculdade de Ciências da Computação em 2014, meus pais viam isso como um caminho, vamos dizer assim, correto a se seguir. Só que no meio do curso eu comecei a me apaixonar tanto por criação de conteúdo e eu me formei e me virei totalmente para isso. Meus pais, obviamente, entenderam, me apoiaram, né, porque viram que eu estava tendo um resultado bom assim no mercado, mas nem sempre é assim. No meu time, uma jogadora que eu fui convidar para o meu time, a Voltan, ela jogava super bem. Eu fui trazer ela para o meu time, conversei com a mãe dela pelo telefone. A primeira vez a mãe dela não aceitou. Falou assim, eu não vou deixar minha filha ir para São Paulo para arriscar a vida em jogos, ela trabalha aqui na prefeitura da cidade. Então, é um caso muito legal, porque passou 3 meses, a mãe dela viu o sucesso do projeto e a oportunidade que era para a Voltan, e aí deixou ela vir na segunda oportunidade que a gente teve de convidar ela. E isso acontece muito. Eu tenho jogadores lá no meu time que os caras trabalhavam de auxiliar de enfermagem e largaram tudo, não gostavam muito, né? Não tinham muita aptidão e hoje amam o que fazem aqui, trabalhando com games. Desde, cara, o videomaker que trabalha com a gente lá, ele é médico formado na Unicamp. E ele virou videomaker para trabalhar cobrindo conteúdo de jogos hoje. Então, as profissões do futuro são essenciais de todos os pais que estão em casa vendo os filhos, às vezes, jogando, entenderem que é uma realidade. Não é mais aquilo de tipo, nossa, tá errado o que você está fazendo. E para provar isso cada vez mais ainda, na Loud, a gente trouxe um menino de 13 anos para dentro da organização. Então, a gente faz um trabalho junto com os pais dele, psicólogos, tudo certinho, para entender como que é a realidade de um jovem que até então vê, se inspira nos jogadores da Loud, em mim, por exemplo, e quer seguir nossos passos. Então, ele quer largar tudo às vezes, quer largar a escola com 13 anos, e trazendo o Turzinho, que é esse menino de 13 anos, a gente meio que quer impor para o mercado que não é bem assim. A gente quer falar o que, na nossa opinião, é a forma correta de se fazer isso. Então, ao mesmo tempo que ele segue a escola, ele tem que tirar notas boas, caso ele não tire, a gente, como organização, dá um suporte de aulas particulares, etc. Tudo para ele ter uma estrutura de que, enquanto ele tem uma vida normal de um jovem de 13 anos, ele pode se dedicar aos jogos também. E ele super se destaca, está em altíssimo nível nos campeonatos. Que legal. Se a gente comparar o esportes com os esportes tradicionais, muita gente, quando criança, assim como eu e muita gente de casa, imagino, queria ser jogador de futebol, de basquete. No esportes, eu acho que tem um detalhe que muita gente, às vezes, o menino joga, mas ele não quer virar jogador, ele quer virar justamente um produtor de conteúdo, ou então um desenvolvedor de games, ou seja, o mercado do esportes tem essa peculiaridade, não? Sim, acho que é bem semelhante ao que acontece com os esportes tradicionais, de novo, né? Para um
jovem que está querendo se dedicar a uma profissão ligada a videogame, ele vai ter que se dedicar aos estudos, ele vai ter que dedicar horas ali treinando na frente do videogame. Acho que cabe aos pais entender que aquilo ali pode sim se tornar uma profissão. E ele pode talvez não ser o atleta, ele pode ser o psicólogo da equipe, ele pode ser o nutricionista da equipe, ele pode ser o administrador, o profissional de marketing. Hoje, por exemplo, a BBL tem 120 funcionários, 100 são pessoas que, de alguma forma, se conectaram com games. Ex-jogadores profissionais ou não, mas tem arquitetos, tem profissional de marketing, você tem chefes de estúdio, de broadcasting, enfim. Existe uma gama de profissionais, nós como empregadores estamos até buscando aí, sempre em processos seletivos, para pessoas que tenham a paixão por games e que queiram trabalhar com isso, não necessariamente como um atleta profissional. Tem outros postos, outras posições de trabalho aí que cabem. Tanto é que algumas universidades têm nos procurado para falar sobre novas profissões e como se conectar com esses jovens que ainda estão decidindo por qual profissão seguir. É um mercado bem interessante para... Já que você tocou na questão da educação, eu queria trazer isso para o nosso bate-papo. Como se sabe, é um mercado, vocês já falaram que tem crescido muito, as pessoas têm se interessado, os jovens, tanto meninos quanto meninas, pensam em seguir nesse caminho. O Bruno me contava que ele estudou um ano fora, um ano nos Estados Unidos. Como é que está a comparação entre o nosso sistema de ensino para essa garotada que quer trabalhar com esse mercado comparado a outros países? Vocês veem uma defasagem muito grande, a gente precisa melhorar nesse aspecto até para criar profissionais, porque, como vocês disseram, estão se criando postos de trabalho. As pessoas precisam estar preparadas, senão a gente vai ter vagas aí abertas sem gente capacitada para trabalhar, né? Na minha opinião, como eu estudei ciência da computação, que é super envolvido, né, desenvolvimento de jogos e tudo mais, sistemas, quando eu fui lá para fora, eu vi que existiam infinitas possibilidades, tanto de estágio, de workshops, de oficinas dentro do próprio curso da faculdade, que no Brasil tem também, mas a estrutura, todo o suporte é totalmente diferente. A gente está anos atrás nesse quesito. E é um problema, porque ao mesmo tempo que o brasileiro ele é criativo, ele consegue fazer tudo sozinho, né, autodidata, na maioria dos casos. Nessa indústria que é tão, vamos dizer assim, nova, ele precisa de uma estrutura, ele precisa de ter postos de trabalho e também tem que ter todo o treinamento e a capacitação para poder estar ingressando com sucesso nisso, né, e fazer o mercado evoluir. Nesse ano que eu fui lá para fora, que foi 2016, se eu não me engano, eu vi isso muito lá, muitas oportunidades de estágio, de workshops, que no Brasil, no meu curso, era mais limitado. A gente tinha que focar mais na grade curricular, fazer as provas e era basicamente isso. Imagino que seja uma preocupação para o mercado, né? Sim. Se a gente vai ter profissionais para essas áreas. A BBL também se preocupa com isso? Sim, sim. Mas é interessante que eu acho que eu vou dar até um passo um pouco atrás. Assim, o mercado digital fez, acho que, repensar várias profissões. Então, o ambiente de games também, por estar inserido no ambiente digital, acho que só acaba acelerando isso. Não é à toa que as faculdades já também estão se mobilizando para ensino à distância, cursos de extensão. Nós mesmos temos conversado sobre a possibilidade de ter uma academia, enfim, esse tipo de profissionalização e de especialização em determinadas posições dentro da indústria. A gente não tem um cenário tão desenvolvido no Brasil como é nos Estados Unidos ou no mercado asiático, em termos de empresas desenvolvedoras de jogos. Temos, sim, um mercado de startups no Brasil, principalmente na região sul e sudeste, que tem algumas empresas com sucesso já em jogos, mas os mercados mais desenvolvidos são mesmo o norte-americano e o asiático. Tem muito a aprender. É muito interessante ver que essas posições que estão nos postos de trabalho hoje, elas precisam ser ocupadas por pessoas que o treinamento e a graduação, vamos dizer, nem existe ainda. É muita então, prática, né? A gente precisa de alguém que nem tem como ele saber aquilo se ele não atuou naquilo e teve experiência própria. Então, é isso que ele falou. Todo o sistema de ensino vai ter que se readaptar nos próximos anos para poder estar suprindo essas demandas que hoje já é realidade no mercado. Bruno, Marcelo, nosso bate-papo está muito legal. Eu vou pedir uma licença para vocês para a gente ir para um rápido intervalo. O Estúdio News volta em instantes. Não sai daí. O Estúdio News está de volta e hoje eu recebo Bruno Pleyhard, streamer de jogos mobile e CEO da Loud, e Marcelo Andrade, vice-presidente de marketing e planejamento da BBL, holding de entretenimento do universo gamer. Eu quero falar do gamer agora.
dos games, Bruno, você, um dos carros-chefes do canal é o Free Fire. É um jogo de batalha real no celular. E o que mais me deixa intrigado com esse mundo dos games é que não há uma receita para cair no gosto popular. Você consegue entender ou explicar por que o Free Fire caiu tanto no gosto popular? Porque ele não tem aquele gráfico que a gente vê de realidade que você fala, meu Deus, eu estou vendo realidade... Parece vida real, né? Tem como explicar por que faz tanto sucesso? Às vezes não dá para entender realmente, mas no Free Fire, para a galera assim, é muito óbvio, porque o Free Fire chegou no momento onde estava começando essa transição do gamer de console, de PC, para o mobile. Então já tinha muitos jogadores que, tava com o smartphone na palma das mãos dele, né, jogando, consumindo conteúdo, e de repente chegou um jogo que ele replicava um formato que já fazia sucesso nos PCs, que era o Battle Royale, esse gênero, né, o Fortnite, PUBG, estavam muito fortes na indústria. E nem todo mundo podia ter um PC caro ou um console para jogar. Então, quando o Free Fire chegou, ele trouxe toda essa acessibilidade que faltava para um dispositivo que às vezes não era tão bom. No Brasil, a gente sabe que não é todo mundo que vai ter um celular topo de linha. Então, um celular de entrada conseguia rodar o jogo muito bem, todo mundo podia se divertir. Então, qualquer pessoa poderia ser um pro player, jogar com os amigos, passar um tempo. Coisa que antes, alguns ficavam apenas no sonho, né? O cara não ia ter um videogame, um computador super caro. Ô Marcela, a BBL, você já tinha falado mais cedo, ela conta com parceiros de vários ramos de atividade, desde empresas de tecnologia até áreas no ramo alimentício. A gente falou um pouquinho disso, mas eu queria voltar nesse tema. O que o cenário do eSports apresenta de diferente para justamente todas essas empresas que ficam na dúvida de investir ou ficam inseguras de investir nesse mercado? Porque imagino que muita gente ainda acha, isso é passageiro, isso não vai vingar, e fica com aquele pé atrás. Eu queria que você vendesse o peixe do eSports. Olha, esse mercado ele veio para ficar. A indústria de games e esportes está inserida nisso. Ela é maior do que as indústrias de música e de cinema combinadas, em termos de faturamento. A projeção é que, como você já passou no início, ela passe, nesse ano, de mais de $1 bilhão em $1,5 bilhão em 2022. Então, é um cenário bastante robusto. Tem as marcas que nós chamamos de marcas endêmicas, que são marcas que são de produtos feitos para gamers, então computadores, periféricos, enfim. E tem as marcas que nós chamamos de não endêmicas, produtos de consumo, como alimentos, automóveis, algumas montadoras estão investindo nisso também, bancos estão investindo nisso também. Parte disso é por conta do mercado bilionário que é das microtransações. Muitos dos jogos que a gente tem falado aqui são os chamados free-to-play, onde eles são sustentados por conta das microtransações dentro dos jogos. A questão é que talvez não exista uma mídia que entregue um engajamento tão profundo quanto os jogos. O videogame te entrega, no dia seguinte, você poder chegar para os seus amigos e falar que ontem eu fiz um gol de bicicleta, eu salvei o mundo. Então, todas as outras mídias, elas estão de uma forma passiva. O videogame está numa forma ativa e sem interrupção. Então, a parte da entrega publicitária está inserida no conteúdo. Está inserida naquela forma de entretenimento. É um entretenimento novo, de uma geração que ela não está cada vez mais acostumada de estar no controle. Não é à toa que a Epic, fabricante do Fortnite, eles, em uma das entrevistas, afirmaram que o maior concorrente deles era, na verdade, aliás, da Netflix, o maior concorrente da Netflix era a Epic, fabricante do Fortnite, por conta do tempo de tela, o tempo de disponibilidade desse consumidor que está on demand. Não, e assim como na televisão, nas séries de TV, você falou de Netflix, nas novelas, você pode investir o produto dentro da novela. Eu lembro de ver uma produção do Final Fantasy que ele abria espaço para as empresas anunciarem dentro do jogo, sendo uma realidade. Então, ia lá uma empresa de refrigerante, tinha o refrigerante lá dentro, a empresa que fazia tendas, um jogo muito caminhar, né? Estava lá a tenda, o nome da empresa, ou seja, são infinitas oportunidades nesse mundo. Bruno, eu queria falar do seu canal, não só do seu canal, mas a gente, aqui no Brasil, muita gente acompanha canais de YouTube relacionados a games. Mas há apenas um canal de games entre o top 10 dos maiores canais brasileiros no YouTube. Você consegue explicar por que a gente tem essa, entre aspas, defasagem? Você acha que a nossa rivalidade, hoje em dia, a galera vai também para outros sites estrangeiros? Ou acha que falta mais conteúdo, mais gente
participando? Tende a diminuir isso? A gente tem mais canais de YouTube com mais sucesso ainda? Então, no YouTube, em consumo, games é um hábito top de consumo da plataforma, no Brasil principalmente, o público é muito engajado, mas ainda existem diversos outros conteúdos na plataforma, né? Desde humor, entretenimento, e querendo ou não, ainda tem um alcance mais, vamos dizer assim, aberto. Mais popular, mais né? popular. Você meio que soma tudo que existe e games. E games sozinho já é top 3, top 2 de consumo na plataforma. Então, mesmo não estando tão presente dos maiores canais do Brasil em números de inscritos, porque aí você vai pegar produtoras de música até que não fazem tipo, uma produção ativa de conteúdo sobre um determinado nicho, eles vão entrar nessa lista. Mas os canais de games, normalmente é uma pessoa fazendo conteúdo de jogos. Mesmo assim, se você pegar a lista do top 50, aí você vai ver muitos mais canais de games, com certeza. Mas você acredita que nesse crescimento, que daqui a pouco vai ter muito mais, justamente pela possibilidade de popularizar os jogos, como a gente tem visto? Sim, o crescimento tem sido muito notável. A gente vê que em número de seguidores brutos, isso está se passando aí aos poucos, mas em minutos assistidos, visualizações, pico de usuários em transmissões ao vivo, games já está dominando todos os rankings, né? Então, nem sempre o número de inscritos é resultado de uma plataforma tendo resultado ou não nesse mercado. E tem um efeito também, desculpa, não, mas por favor, um efeito também de long tail, né? Um número de canais e a diversidade de canais com micro-audiências que somadas se torna ainda muito mais tempo de consumo de vídeo no Brasil. Marcelo, eu queria falar, já que a gente falou do online, a ligação do online, essa integração online e offline no mundo dos games. Quem está em casa, se pegar no final de semana, ligar a televisão, vai ver que, vez ou outra, há eventos sendo transmitidos para a TV. Esses eventos estão cheios, estão lotados, a galera que joga game, ou seja, se conhece. A gente até brincava aqui antes, que muitas vezes o cara que jogava videogame lá no passado ficava parecendo para a sociedade que era um cara que queria ficar isolado. O offline e o online juntos acabaram justamente fazendo com que esses jogadores se conheçam, vivam um mundo de fato real, não só o imaginário? Sim. A gente tem visto também crescer não só esses eventos baseados em torneios, mas as chamadas fanfests, os encontros de fãs de determinadas franquias de jogos ou de influencers que se encontram para também compartilhar daquele mesmo interesse. Aí entram os cosplayers, entram os jogos, entram todo esse entorno, essa atmosfera nesse encontro. E aí também que tem oportunidades inúmeras para ativações de marca, para conectar essas paixões com o mundo real, né? Isso ajuda também a acabar um pouco com o preconceito, porque um pai, uma mãe vê o filho querendo sair de casa, não ficar só jogando videogame, tira um pouco esse preconceito que tem, você só joga videogame, você não quer conhecer gente na vida real. Então, isso é um hábito de alguns pais aí que falam isso e com certeza eu acho que esse ecossistema todo proporciona isso muito bem. Existe um jogo, e esse jogo é grande por si só, o filho vai estar jogando em casa, existem influenciadores que comunicam sobre esse jogo, são as estrelas, os heróis para a criança, para o jovem, e existem os eventos conectam isso tudo, então os influenciadores podem ir lá, o cara que curte o jogo pode pedir para a mãe para ir lá também, e a mãe às vezes vai com ele, acaba conhecendo um universo que até então ela não conhecia. Ela fala, putz, tem gente da minha idade trabalhando aqui também, né, nesse evento para fazer isso acontecer. É uma coisa séria. Meu filho ficou emocionado de tirar uma foto com um jogador. Cara, isso tem valor para ele. Então, eu acho que esse ecossistema todo existindo é essencial para a maturidade assim, do cenário acontecer. Tem uma pesquisa que nós vimos que tem 3 razões das pessoas assistirem os esportes. A primeira é ver jogadores famosos jogando, da mesma forma que você quer ver o Neymar, Ronaldo jogando e tal. Tem os brasileiros, aí os jogadores de alta performance jogando, eles querem assistir. Tem a segunda razão, eles querem aprender a jogar melhor. E a terceira razão é socialização. Não só encontrar pessoas de interesse em comum, mas também ter ideias para trocar no chat que acompanha a live, nas formas que eles têm de virar assunto em redes sociais, enfim. De também ter a oportunidade de ser um produtor de conteúdo, ainda que seja ali para influenciar a sua escola. Uma microcomunidade. Exato. Né? Então é diverso e inclusivo. Eu quero levantar mais a bola dos gamers, porque infelizmente a gente, em alguns períodos, a gente tem muitas críticas aos gamers, porque incita a violência, acaba
mudando a psicologia da pessoa. Eu queria que vocês falassem outros pontos positivos. Eu pensei em um aqui, a maioria das crianças e jovens que vai jogar um videogame, normalmente os jogos e os canais, YouTube, estão em inglês. Muito dessas crianças se interessam justamente pelo inglês para conseguir entender o jogo, ver a dublagem real, não a dublagem brasileira. Esse é um dos pontos. Tem outros pontos que para a gente levantar a bola dos gamers? Eu aprendi inglês assim jogando, para ser bem honesto. Eu até fiz curso, mas a realidade é que eu aprendi jogando, porque ali eu tinha que me comunicar com pessoas de todos os lugares do mundo por várias horas. Então eu tive que me virar, literalmente. A gente vê essas notícias e tudo mais falando sobre, às vezes, games não serem muito bons para os jovens e mudar alguma coisa na cabeça, mas não é bem assim. Existem vários estudos que nenhum deles aponta confirmação direta sobre a relação de games para isso, para incentivar uma violência. E, por outro lado, vários estudos comprovam vários benefícios dos jogos no curto e no longo prazo, como, por exemplo, aumento de coordenação motora, raciocínio, melhorar a lógica, trabalho em equipe, socializar. Cara, eu era super tímido antes de começar com isso de YouTube, de jogar, de me relacionar com pessoas da internet. Eu era super tímido, eu não apresentava um trabalho na frente da minha sala de aula. E hoje eu consigo ir em eventos com milhares de pessoas que estão ali para me ver e tudo mais, e é normal para mim. Então eu posso dizer que, games mudaram a minha vida e todos os estudos apontam que games podem mudar a vida de muitas pessoas. É só quebrar essa barreira do preconceito inicial, né? Tem empresas que observam em fóruns de discussão e tal a performance de certos jogadores que desenvolvem a visão sistêmica, o trabalho em grupo, a comunicação, a visão organizacional, espacial. Então tem uma série de benefícios. Tem apresentações no TED Talks que falam sobre isso também, de benefícios motores e psicológicos através dos jogos. Tem um estudo que eu acho que é muito legal, que esse estudo comprovou, foi do MIT, inclusive, uma pesquisadora super conhecida no ramo dos games de lá. Ela diz que se você está com dificuldade de resolver um problema no seu trabalho e está batendo muito em cima daquilo e não consegue resolver, a tendência de você parar por um tempo, jogar um jogo e ter umas partes do seu cérebro ativadas por esse jogo e depois voltar e conseguir resolver esse problema é muito maior. Você acaba meio que exercitando o seu cérebro para resolver um problema. Então, rotas alternativas, né? Sim, eu fico muito feliz de ver isso, né? É legal ver o benefício de uma coisa que a gente gosta tanto. Bom, infelizmente o nosso bate-papo está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de uma pergunta de futurologia. Obviamente que vocês não iam sair dessa. Eu queria saber de vocês, como que vocês imaginam os próximos anos do esportes? Ele vai seguir amadurecendo para o público? Ele vai conquistar gerações mais velhas? Não vai? Vai mudar ainda? Vai, com as novas tecnologias do celular cada vez mais potente, a gente vai ter jogos ainda mais reais? O que vocês imaginam para os próximos anos? Na minha opinião, eu acho que para os próximos anos o mobile vai continuar muito forte. Então, games de celular, na medida que a economia do país, de todos os países avança, fica mais acessível ter um celular top de linha na palma das suas mãos. Todo mundo já tem um para ficar durante o dia mesmo, trabalhando, mandando mensagem. Eu acho que mobile games cresce muito por conta disso e, ao mesmo tempo, eu acho que as novas tecnologias vão trazer muito para esse cenário de coisas que a gente não está acostumado. Por exemplo, realidade virtual, realidade aumentada. Ainda é difícil o acesso a essas tecnologias, mesmo com conceitos muito legais de jogos para acontecer. Então, eu estou ansioso para ver alguns jogos estourarem aí com realidade virtual e poder ficar lá jogando, né? Não ganharam escala ainda, né? Sim. Eu vejo uma situação assim da popularização dos games, e sobretudo dos esportes. À medida que você tem mais tempo de TV, ela acaba se tornando mais popular. Mas não só isso também, a gente tem uma frequência maior de eventos, tem uma diversidade maior também de jogos e o mercado internacional está olhando para o Brasil com olhos, com mais cuidado, com o potencial que a gente tem. Justamente lá no início da entrevista aqui, falávamos sobre o faturamento. Nós temos a terceira maior audiência no mundo, mas ainda temos um faturamento ainda na casa de 15º lugar. Então, ainda tem o mercado internacional está vendo para o Brasil também com uma grande oportunidade de desenvolvimento e eu acredito que nós veremos ainda mais investimento nos próximos anos aí. Queria agradecer muito a participação dos dois aqui, disponibilizar o tempo de vocês para falar sobre esportes e até uma próxima. Obrigado. Obrigado. O Estúdio News fica por aqui. Eu recebi o Bruno Playhard, streamer de jogos mobile e CEO da Loud, e também Marcelo Andrade, vice-presidente de marketing e planejamento da BBL, hold de entretenimento do universo gamer.
Você pode acompanhar essa entrevista também no nosso Play Plus. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau.